Editorial. O mundo está cheio de pessoas empipinadas que você deve conhecer várias e que são aquelas que estão devendo uma vela para cada santo, ou como diz o gaúcho, se chamar de bem o banco toma. As empinadas são aquelas que não abaixam o nariz, caminham como se fosse um galo de briga, aliás, brigam por qualquer coisinha. Trata-se de pessoas vaidosas, que parecem que se o mundo acabar, elas serão as únicas que ficarão da espécie. É para essas que vou falar diretamente, para que aprendam a humildade, aquela qualidadezinha que todo mundo gosta e que está em falta no momento. Ouvi uma história de que um casal humilde que morava na zona rural estava com a bufunfa no banco, mas não demonstravam. Prestem atenção, porque a história é verídica e boa. É sabido que invariavelmente, se você virar uma almofadinha de cabeça para baixo, pode ser que do bolso dele não caia um níquel. Isto é quase comum. Mas aquele casal de senhores, né? O homem e a mulher, chegou de trem em Boston, nos Estados Unidos, e foi direto à Universidade de Harvard, considerada até então uma das melhores do mundo. E a senhora, vestida um vestidinho de algodão, e o marido dela com aquele terninho puído, feito à mão, foram à universidade e queriam falar com o reitor. Secretária do reitor, outra nariz empinado, ao ver aquele casalzinho humilde, chegou, perguntou o que queriam, e a mulher, tadinha, disse junto com o marido: viemos aqui para falar com o presidente reitor. Secretária disse: falar com o reitor, senhores, não é assim. Vocês precisam marcar antecipadamente, porque ele sempre está muito ocupado. Mas o casal, decidido a falar com ele, não se intimidou diante da secretária, toda cheia de perequetês, e juntos disseram: vamos permanecer aqui até falarmos com ele. O casal de caipiras sentou-se na antessala e lá ficou. E a secretária, tendo que não tinha jeito de se livrar daquela duplinha, foi ao reitor, contou-lhe o acontecido e lhe disse: talvez, se o senhor atendê-los rapidamente, conseguirá se livrar desse casal. O reitor, fazendo aquele ar de pouco caso, franzindo o senho, disse: tudo bem, põe eles aí noutra sala que vou atendê-los para ver se me livro logo dessa caipirada. O casal havia saído de Palo Alto, nos Estados Unidos, e estava decidido falar com o presidente reitor da Harvard. Diante do casal, a senhora começou: senhor, tivemos um filho que estudou aqui durante 1 ano. Ele foi muito feliz. Mas há 1 ano ele morreu num acidente e queríamos fazer um monumento em sua homenagem. E o reitor, desdenhando o casal, disse em resposta: senhores, não podemos fazer uma estátua de quem quer que seja nos nossos domínios, senão isso daqui, que é muito grande, vai ficar parecendo um cemitério. Aí a mulher retrucou: não é isso que queremos. Na verdade, queremos construir um edifício para Harvard e colocar o nome do nosso filho. E o reitor disse ao casal: senhores, sabem quanto custa um edifício? $7,5 milhões de dólares. Aí aquela senhora ficou em silêncio, olhou para o marido e disse: marido, se é só isso que custa um edifício para uma universidade, então vamos fazer a nossa própria universidade. Dizendo isso,
Os dois se levantaram e foram embora. E assim foi que o casal Donald Stanford fundou a Stanford University em 1885 e em 1891 abriu as portas pela primeira vez. E hoje ela é uma das melhores do mundo, construída em homenagem ao filho do casal, Leonard Stanford Jr. Aquele senhor mais tarde se tornou governador do estado da Califórnia e senador. A Stanford é hoje considerada mãe da Nike, da Google, da Yahoo, da HP. É uma universidade dos empreendedores, das melhores cabeças localizadas no Vale do Silício. Professores e alunos de lá já ganharam 21 prêmios Nobel. Atualmente, os premiados que lecionam ali somam 19 pessoas. Essa coisa, esse breguesso que acontecia nos Estados Unidos já nos séculos passados, ainda está em plena vigência aqui. É a famosa carteirada para todos os lados. Não parece, mas a frase mais dita no Brasil é a nojenta: você sabe com quem está falando? Por lá, isso não é mais admissível. Tanto é que se um brasileiro disser para um norte-americano isso, ele imediatamente vai responder: quem o senhor pensa que é? Isso torna o diálogo entre um brasileiro e um americano impossível. A expressão sabe com quem o senhor está falando é nojenta, é horrorosa. Sai da boca de pessoa que, para ser alguém, tem que mostrar o crachá, o carro, a conta bancária, o cartão de crédito, a cor da pele, a escolaridade, o anel de formatura, etc. Quando alguém assim se comporta comigo, meu raciocínio, aliás, treinei minha mente para isso. Tenho em mente que sou um entre 7 bilhões de habitantes deste planeta, sou da mesma raça de uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas que vivem aqui neste planetinha que gira ao redor do Sol, que é uma estrela entre 100 bilhões de estrelas localizadas na Via Láctea e que compõe uma galáxia entre outras 200 bilhões de galáxias no universo possíveis, que um dia, não se sabe quando, promete e vai desaparecer. Então, racionalmente olhando para dentro de mim e para ele, passamos a princípio a não representar nem o substrato do cocô do cavalo do bandido, ou como diz o professor Cortella, somos o vice-treco do subtroço. Portanto, o sujeito que empina o nariz certamente desconhece um ditado francês que diz: fim da partida de xadrez, seja qual for o resultado, o peão e o rei vão para a mesma caixa. Independentemente do resultado, rei e peão acabam guardados numa mesma caixa, num só lugar. Por isso, a arrogância de alguns, imaginando que só por ser assim ele é mais que os demais, ignoram que gente arrogante não suporta que exista outra pessoa que possa lhe fazer sombra. É bom nunca esquecer que o preconceito tem 2 raízes de onde brota. A primeira, a tolice. Um preconceituoso ou uma preconceituosa não passam de tontos. O segundo é a covardia, e vou lhe explicar por quê. O preconceituoso tem tanto medo de ser diminuído que ele decide diminuir outras pessoas por causa da cor da pele, da religião que a pessoa pratica, da orientação sexual, etc. Para que essa pessoa cresça
ela necessita então reduzir a outra, tornando-se ainda mais pequena. Pense nisso. Bom dia. E o melhor da notícia.